Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. E antes de começar, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar da cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H. Mas, Ney, percebi que você votou mais radical neste seu primeiro trabalho solo. Você acha, Fátima? Você não acha? O jornal diz que você mancha a classe artística que tanto lutou pra ser aceita. Não tem muito o que comentar. Não leio esse jornal. Todo dia a insônia me convence. Você acha que isso é chocante pro teu público? Parece um bicho no cio. Eu espero que meu público consiga ver diferente de você. Sua voz é muito especial. Solidão é pretensão. Como é que você chama? Ney, de Souza Pereira. E o do seu pai, qual é? Filho meu jamais vai ser artista. No dia nasceu. Antônio, para! Pra você aprender a ser homem! Na minha casa agora! Não quero filho viado aqui nessa casa! Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Bom, se você já me conhece, se você me acompanha, você já sabe o que eu penso de cinebiografias. E se você me acompanha até pela newsletter Mala, você deve se lembrar que quando eu coloquei o trailer desse filme, eu escrevi alguma coisa assim: aqui tá o trailer de Homem com H, mas vocês já sabem, eu escolhi esperar. É claro que é uma brincadeira com uma frase que é comumente dita ali, mas é uma coisa que eu levo por mim. Eu prefiro esperar alguns filmes do que entrar na euforia, porque, olha, aquela máxima do quanto maior o cavalo, maior o tombo, ela se aplica tranquilamente ao cinema, às séries, ao universo do audiovisual. Quanto mais a gente cria expectativa em torno de um filme, ou de uma série, ou do que for, maior é o tombo se a gente não gosta. Maior pode ser o tombo caso a série ou o filme não sejam lá muito bons, caso flopem, não é isso? Pois bem, eu falei isso de Homem com H, em especial porque Ney Matogrosso é um cara que eu tenho uma consideração muito grande pela vida dele, pela obra, pelo fato de ele ser super transgressor, pelo fato de ele estar aí aos 83 anos ainda na ativa e ainda sendo transgressor em cima de um palco. Se você foi a algum show do Ney Matogrosso recente ou no passado, bom, no passado nem se fala, porque a obra de Ney, os shows, as performances são todos muito incríveis, desde quando ele apareceu
com Secos e Molhados, até a própria carreira solo em que ele se inventou e se reinventou múltiplas vezes, então eu tenho uma grande consideração por ele. É quase um daqueles casos de não mexe com amigo meu, hein? Não mexe com isso porque eu vou ficar puto. Bom, ainda bem que não é o caso de Homem com H e eu vou falar um pouco disso pra vocês. Primeiro, é um filme dirigido pelo Esmir Filho. Você pode até não se lembrar do Esmir Filho se você não acompanha o cinema nacional a fundo, mas ele é o diretor de alguns filmes como Os Famosos e os Duendes da Morte, como alguma coisa assim. E se você acompanha o mundo dos memes ou o universo dos memes, você se lembra, claro, do clássico Tapa na Pantera, que foi talvez um dos primeiros memes em vídeo brasileiros. Ele foi dirigido pelo Esmir Filho em 2006, e lá vai pedrada, não é isso? Bom, o Esmir Filho encarou a missão de fazer a cinebiografia do Ney Matogrosso, e eu tava lendo uma matéria até publicada na Folha de São Paulo essa semana, que ele recebeu a missão, é claro que é uma missão, né? Ele recebeu essa missão da produtora Paris Filmes, o convite da Paris Filmes, e ele disse que demorou um pouco para aceitar, porque foi no meio da pandemia, mas aí ele começou a ouvir a discografia do Ney, foi ler e perceber que a história dele tinha muito a ver com ele e toca a história dele próprio, Esmir Filho, em muitas coisas, como a relação afetiva, o corpo, o desejo, o palco, a expressão. E aí, depois que ele aceitou, parecia inevitável que ele contasse essa história. Assim como a escolha do Jesuíta Barbosa pareceu desde o início, tanto para o Ney quanto para o Esmir, uma escolha óbvia. Desde o início eles queriam que fosse o Jesuíta Barbosa, mas o Esmir contou que testou dezenas de outros possíveis intérpretes até eles chegarem à conclusão que o papel era mesmo do Jesuíta Barbosa, que passou por um processo de emagrecimento para ficar com aquele corpo esguio do Ney. Bom, nessa mesma matéria tem até o Ney Matogrosso falando, corroborando um pouco com o que eu penso de cinebiografias. Olha esse trecho que ele falou. Minha única exigência era que tudo que estivesse na tela fosse verdade. É um filme de ficção, não é um documentário, mas não queria situações inventadas nem pessoas que não existissem na vida real. O que o Ney tá dizendo aqui, além de corroborar o que eu sempre falo sobre cinebiografias, que são filmes de ficção e não documentários, mas ele tá dizendo que deu uma liberdade ao Esmir, isso tá na matéria também, tá? Deu uma liberdade ao Esmir e ao próprio Jesuíta para incluírem coisas que a própria memória do Ney não linkava. Então tem vários diálogos ali, várias situações que foram incluídos por eles, pelo Esmir, pelo Jesuíta, que foram incluídos no filme como parte da vida do Ney Matogrosso, mas não são necessariamente situações reais, falas reais. Foram feitos para linkar e para preencher esses vazios da própria memória do Ney, da própria história do Ney, que, claro, não se lembra de várias coisas. Então, algumas coisas... Então, é exatamente o que eu sempre falo sobre cinebiografias. Você não pode tomar aquilo como um documentário, porque tem muita coisa inventada. Mas o Ney... E o Ney falou essa frase no sentido de que ele não vetou nada, ele não exigiu nada a não ser isso. A não ser que fosse uma verdade. Não é que aquela fala fosse verdadeira, todas as falas são verdadeiras, todos os movimentos fossem verdadeiros, mas que o espírito fosse verdadeiro. Por mais que aquela fala ou aquele andar, aquela situação não existissem, não tivessem existido, estavam todos dentro de um espírito verdadeiro, de um espírito que faz jus à vida e à obra de Ney Matogrosso. E esse é o grande ponto desse filme Homem com H. O filme não é um daqueles cronológicos de ano a ano o que aconteceu na vida do Ney, até porque a vida do Ney, a vida e obra do Ney, em 50 anos de carreira,
É praticamente impossível você condensar tudo em um filme de 2 horas e pouco, 2 horas e 6, se não me engano. Eles optaram, e eu acho que foi uma opção bastante verdadeira, bastante produtiva, de colocar passagens da vida do Ney e dar alguns pulos na história para privilegiar alguns momentos da vida e da carreira dele em que coisas aconteceram, coisas importantes aconteceram. Talvez quando você assistir ao filme, você pode até achar estranho de o momento Secos e Molhados no filme ser um momento pequeno. Eu até fui pro filme imaginando que o momento Secos e Molhados fosse ocupar metade do filme, mas não. Ele ocupa uma pequena porção. E se você for pensar, por mais que os Secos e Molhados tenha tido toda a importância musical, histórica, lançou o Ney Matogrosso, um dos maiores fenômenos da música brasileira, um dos maiores nomes da música brasileira, mas os Secos e Molhados duraram o quê? 2, 3 anos? E depois se dissolveram, o Ney saiu, e tem tudo isso, inclusive, ali no filme, a visão do Ney de como foi o final ali dos Secos e Molhados, mas durou muito pouco. A carreira do Ney, ela é muito maior, cronologicamente falando, do que o período ali dos Secos e Molhados. É óbvio que ele até hoje vive um pouco, não é que vive um pouco, vai, mas ele até hoje é o cara dos Secos e Molhados. Então é impossível você fazer um filme do Ney Matogrosso e não colocar os Secos e Molhados no filme. É claro que eles iam estar lá, mas, ao contrário do que eu achava, não ocupou metade do filme. E isso também é uma decisão acertada, porque joga um foco bem grande no que foi, no que é a carreira de Ney Matogrosso, um cara que tá aí aos 83 anos fazendo show. E eu vou de cara entregar o final do filme, isso não é spoiler, o final do filme é o show que ele fez em 2024, no Allianz Parque, em São Paulo, que foi um show em estádio, lotado. Como que para mostrar que aos 83 anos, depois de passar tudo o que ele passou ao longo do filme, ele tá aí na ativa ainda e construindo a sua história e sofrendo as consequências de tudo que a gente viu no filme e ainda construindo essa sua história. Mas o que foi que a gente viu então nesse filme? O filme privilegia, claro, os momentos-chave da carreira e da vida do Ney, em especial a vida, é muito mais a vida do que a carreira, e traça um panorama do personagem Ney Matogrosso muito digno e muito fiel ao que ele é realmente. Um cara extremamente transgressor, na vida pessoal extremamente tímido, mas nos palcos extremamente transgressor, que apareceu em 1970 e Lá Vai Pedrada, daquele jeito nos palcos e provocou a tradicional família brasileira com todas aquelas danças e roupas e praticamente nu nos palcos e maquiado. Aquilo em 1974, 75 era um absurdo, em plena ditadura, e tem várias cenas de censores, de Ney tendo problema com a censura, com a ditadura, mas ele não tava nem aí. E também a gente tem em paralelo a isso a história dele com o pai, e a história familiar dele que nos é mostrado no filme é a história dele com o pai. O pai dele era um militar, o Ney serviu no exército, não, na aeronáutica, muito porque o pai era um militar da aeronáutica, ele foi um bom militar, isso tá até no filme, mas o Ney tinha essa relação muito difícil com o pai não aceitava que ele fosse homossexual, o Ney fugiu de casa, saiu de casa muito cedo, brigado com o pai, ficou anos sem ter uma relação com o pai, mas na medida em que o Ney Matogrosso surgiu e foi construindo uma carreira, ele foi, de certa forma, amolecendo, o coração do pai, e o pai foi aceitando e percebeu que o seu filho era um grande artista. Então essa relação dele com o pai, essa relação bonita que ele estabelece com o pai, que o Esmir Filho conta muito bem, que num primeiro momento era conflituosa e depois virou uma relação bonita, uma relação de aceitação, na medida em que o pai aceitou que o filho fosse aquele artista transgressor, homossexual, o que fosse, aceitou também, é de certa forma uma metáfora do Ney sendo aceito
pela população, pelo povo, o Ney sendo aceito pela cultura brasileira, pela cultura mundial, do jeito que ele sempre foi. E isso é importante, isso tá no filme o tempo todo. O Ney, em momento algum, teve suas asas cortadas, por mais que ele nadasse contra a maré da época, ele nunca se submeteu, ele nunca teve que parar e mudar de atitude, mudar alguma coisa em função de censura. Eu já disse, tem casos, tem passagens do filme sobre a relação dele com a censura, sobre a relação dele com os militares, com o regime militar, mas a gente vê que, apesar disso, ele não baixou a cabeça, ele não baixa a cabeça até hoje para nada. E é por isso que o Ney Matogrosso é um grande artista, e eu já fiz toda a minha ode ao Ney Matogrosso aqui no início desse episódio. Não preciso repetir agora, volte ao início do episódio para você rever a minha ode a esse cara. Estão no filme, sim, os seus grandes amores, e isso ocupa uma porção bastante grande do filme. Tem o Ney conhecendo o Cazuza, que foi o seu grande amor, ou um dos seus grandes amores. Tem o Ney conhecendo também o médico, o Marco, que foi, o próprio Ney diz que foi o grande amor da sua vida. Eles se conheceram ali, tudo na mesma época, década de 80, no Rio de Janeiro, mesma época em que ele conheceu o Cazuza, frequentava a zona boêmia do Rio de Janeiro, conheceu esse médico Marco morreu de AIDS, o Cazuza também morreu de AIDS, e o Ney é um sobrevivente dessa era de 1980, década de 1980, no Rio de Janeiro, quando muita gente morreu de AIDS. A AIDS emergiu como uma grande pandemia e principalmente matou homossexuais, mas o próprio Ney fala isso, como que eu não tô infectado, quando eles descobrem que o Marco tá infectado, como que eu não tô infectado? Então o Ney não se infectou, o Ney tá aí até hoje, sobreviveu, e tá aí contando essa história bonita de sobrevivência, de resiliência e de força perante isso tudo. Tem passagens muito bonitas dele com o Cazuza, dele com o Marco, e sim, tem muitas cenas de sexo, porque a vida do Ney foi isso, gente. A vida do Ney foi uma vida, de certa forma, promíscua, ele admite isso, e como ele fala, até nessa mesma matéria aqui da Folha de São Paulo, olha só esse trecho. A coisa mais excitante pra mim nessa cena é quando alguém mete o dedo na boca e enfia na boca dele. Naquela época era assim, não tinha homem, mulher, tinha corpos, tinha desejo, tinha atração. Isso ele tá se referindo a uma cena que é a principal cena de sexo do filme, que é um longo plano sequência entre o Ney, a namorada e namorados e homens e mulheres, uma espécie de suruba ou transa coletiva que acontece ali com um monte de gente e que mostra muito bem o espírito da época e como era esse espírito livre. Essa palavrinha é fundamental pra gente entender Ney Matogrosso, sua vida, sua obra e essa imagem que nos é passada no filme. Ney era um cara livre. Sempre foi livre para fazer o que quisesse, é livre até hoje para fazer o que quisesse. Você foi a um show recente do Ney? Eu particularmente fui a um show, sei lá, há 2 anos do Ney Matogrosso, em um festival aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei impressionado como o Ney aos 80 e naquela época 81 anos ainda se veste de uma maneira inacreditável no palco, ainda rebola, porque isso era uma característica dele, e isso tem uma cena divertidíssima no filme também sobre o fato dele rebolar o quadril, mas ele não tá nem aí pra convenção nenhuma, ele continua se vestindo e se expressando da maneira que ele sempre quis, de uma maneira livre, e a liberdade perpassa por todo esse filme, a liberdade está presente em todos os segundos do filme. Sobre a parte técnica, eu também queria elogiar muito, porque o Esmir Filho teve uma sensibilidade muito grande em captar essa coisa do Ney e muito essa coisa dele se sentir como um bicho e ele falar que é um bicho e se expressar às vezes como um bicho. Tem uma metáfora dele
como animal. Tem várias metáforas, na verdade, dele como animal e ao mesmo tempo ele tá numa floresta e ao mesmo tempo ele tá no palco. O filme começa assim, inclusive, ele pequeno numa floresta e ao mesmo tempo ele tá no palco já adulto, pra gente entender que o Ney é um bicho, é um animal livre, é um animal que não segue regras, é um animal que tá aí para transgredir e tá aí para nos mostrar que é possível viver uma vida como ele viveu, como ele vive até hoje. Uma vida transgressora, mas que de certa forma a gente vê isso no final do filme, é uma vida até relativamente tranquila. Hoje ele tem uma vida muito tranquila, pacata, mas ele já botou para quebrar nesse Brasil. Então o Esmir Filho não só capturou isso muito bem, como colocou isso muito bem no filme, essa relação dele com esse lado animalesco, esse lado primitivo que ele levou para os palcos, todo mundo sabe muito bem disso. E eu também queria elogiar a parte técnica mesmo do filme, fotografia, direção. Acho que o Esmir soube fazer isso muito bem. O filme é muito bem dirigido, muito bem realizado. Eu acho que não tem um segundo nesse filme que você acha dispensável. Bom, por fim, eu queria falar do elenco, mas antes de eu falar do Jesuíta, eu queria destacar o Júlio Reis, que é o ator que interpreta o Cazuza, que tá muito bem no filme. Tanto o Cazuza, quando conheceu o Ney, até o Cazuza do final da vida, já com AIDS, quase morrendo, quando o Ney dirigiu o show O Tempo Não Para, a pedido do Cazuza, que foi o último grande momento do Cazuza na vida artística. O Júlio Reis está muito bem como Cazuza. Agora, o filme é do Jesuíta Barbosa. Eu tinha medo que o Jesuíta interpretasse um Ney caricato. Em alguns momentos, você pode até achar que o Ney está caricato no filme, mas a verdade é que se você pegar qualquer cena do Ney em cima dos palcos nas décadas de 70, 80 e pegar entrevistas dele nessa época, você vai ver que o Jesuíta capturou muito bem a alma do Ney Matogrosso e os trejeitos, os olhares, a maneira dele conversar, uma maneira tímida, meio olhando de lado e ao mesmo tempo com o olho esbugalhado, que é uma característica do Ney. A gente olha pro Ney Matogrosso, a gente enxerga aquele Ney Matogrosso de olho arregalado, esbugalhado por trás daquela máscara, e tem alguns momentos que é impressionante a incorporação do Jesuíta Barbosa com o personagem Ney Matogrosso. Em especial nessa primeira fase, década de 70, década de 80, o surgimento dele com Secos e Molhados, depois o início da carreira solo, todas as transformações porque o Ney passou ao longo da vida. A gente vai vendo essas transformações na própria interpretação do Jesuíta. Acho que era o cara ideal para interpretar o Ney Matogrosso e se provou ser durante o filme. Não ficou caricato, não ache que é caricato. Qualquer pessoa que tenha conhecido, tenha passado perto do Ney Matogrosso, percebe que o Jesuíta capturou muito bem aquele personagem e de forma alguma apelou para algo que não fosse a verdade dos fatos, a verdade daquele personagem. É impressionante, tem cenas, olha, a primeira aparição dos Secos e Molhados naquele clipe pro Fantástico, é impressionante. Se você pegar o que tá ali no filme, a performance do Jesuíta e a performance real do Ney no clipe, olha, é arrepiante. Eu diria que das melhores performances desse tipo que eu vi no cinema. Então é isso, eu dou 4 estrelas para Homem com H, acho que é uma das melhores cinebiografias de um artista brasileiro, e eu queria saber o que você achou, se o filme te pegou, se o personagem Ney Matogrosso te pegou, te conquistou ali no filme, claro, né, porque o personagem Ney Matogrosso aí fora, espero que já tenha te conquistado há muito tempo. E me conte o que você achou. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma.
O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!